Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui no canal da Igreja Ser, o lugar onde você cresce em Deus constantemente. Você é muito bem-vindo para continuar falando sobre a mortificação do pecado. Se você está chegando aqui agora, nós começamos a tratar esse tema na segunda-feira de forma online e seguiremos com 2 vídeos gravados aqui. Então, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com mais pessoas que precisam ouvir sobre esse tema. Muito prazer, eu sou o Daniel e eu quero falar sobre a mortificação do pecado. Pessoal, aqui continuando toda a nossa ideia sobre esse tema, John Owen foi muito feliz em escrever esse livro sobre a mortificação do pecado e que, vou ressaltar novamente, nós precisamos, como cristãos, ler esse livro constantemente. Se nós temos o desejo de ter uma vida santificada em Deus, nós precisamos conhecer o que está escrito nessas palavras. Então eu quero falar sobre as armas da mortificação. Será que é possível mortificar o pecado? Será que é possível literalmente viver uma vida santa, uma vida puritana? É o que nós vamos entender aqui na palavra de Deus. Eu quero começar falando desse tema, lendo Efésios 10:18, você conhece muito bem, eu quero ler com você. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se no cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Foi isso que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, e eu quero usar esse texto para falar sobre as armas da mortificação. E é claro, meus amigos, que esse texto já descreve muita coisa. Afinal de contas, eu e você conhecemos muito bem esse texto. Já ouvimos sermões dentro desse texto que edificaram as nossas vidas. E o que nós precisamos entender, a primeira armadura que eu quero destacar sobre a mortificação do pecado é a palavra de Deus. Nós precisamos expor a palavra de Deus continuamente, não de forma ocasional. Eu e você, crente em Cristo Jesus, precisamos ser conhecedor da fé, ser conhecedor das Escrituras. Porque uma verdade que eu preciso dizer aqui para você é o seguinte, é que somente a verdade fere o pecado. Ou melhor, ela mata o pecado. E se a nossa ideia é mortificar o pecado que ainda habita dentro de nós, nós precisamos conhecer essa verdade e expor ela de forma contínua e não ocasional. A segunda arma que nós precisamos ter, entender e praticar de uma forma muito constante na nossa vida é a oração. Mas a oração profunda. Olha o que Paulo disse aqui no versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Isso revela um nível de profundidade que eu e você precisamos ter
quando o assunto é matar o pecado, mortificar o pecado. Porque nós oramos por muitos motivos, oramos por muitas causas, mas nós esquecemos de orar em prol da nossa vida espiritual, em prol da vigilância que nós precisamos ter na nossa vida, no nosso cotidiano. E nós precisamos entender isso de uma forma muito clara, porque oração profunda mata o nosso pecado. Oração profunda mata todas as coisas que nos impedem de não só se aproximar da presença de Deus, mas habitar, ter uma vida, ter um estilo de vida na presença de Deus. Então, somente nesse ambiente de oração, de cultivo, de uma relação com Deus íntima, é que nós vamos estar longe do pecado, e essa é a segunda arma. Mas a terceira arma que mortifica o pecado é a comunhão e a prestação de contas. Muitas das vezes, você vive na prática do pecado por falta dessa questão. Você não tem comunhão com as pessoas da sua igreja e muito menos você presta contas, fazendo com que o seu pecado cresça de forma constante, fazendo com que o seu pecado crie raízes dentro de você, e isso é um perigo. O que você precisa entender é que na comunidade de Deus, no reino de Deus, a comunhão traz cura. E é por isso que você precisa entender que uma das armas da mortificação é a comunhão e a prestação de contas. Então, a partir de hoje, se você não tem essa prática, vive em comunhão com seus irmãos. Vive em comunhão com seus irmãos. Preste contas. Diga a uma pessoa de confiança, ao seu pastor, procure ele para falar sobre coisas que estão sendo desafiadoras na sua vida, para que o pecado não seja o maior dos problemas, para que o pecado não atropele a sua vida e te impeça de você viver aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. A quarta arma da mortificação do pecado é a disciplina espiritual. Aqui é um ponto onde nós, homens e mulheres brasileiros, erramos muito. Porque a disciplina é essencial não só na nossa vida espiritual. Meus amigos, se tem um lugar da onde ela precisa começar, é na nossa vida espiritual. Então, nós precisamos ter a paixão pela leitura da palavra de Deus. Nós precisamos ter a paixão pela oração. Nós precisamos ter a paixão pela vigilância, por uma vida de devocional, porque essa disciplina espiritual vai fazer com que a carne seja enfraquecida. Em muitos momentos, a carne, ela pulsa constantemente, porque você não está silenciando ela. Você não está alimentando o seu espírito. E nós precisamos fazer isso, porque essa é uma das armas. Então, meus amigos, eu quero perguntar para você: qual é a arma, ou qual é dessas armas que está enferrujada na sua vida? O que é que você precisa fazer para de fato ver uma mudança na sua vida? Uma mudança onde o pecado não vai mais te dominar. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer enquanto homens e mulheres de Deus, jovens, adultos, idosos, é de fato ter um estilo de vida que nos leve à santidade de Cristo. Fique aqui, curte esse vídeo, compartilhe com mais pessoas e até o próximo vídeo. Deus abençoe e lembre-se, Jesus te ama.